Bem-vindo à nova postagem do Reddit. Quem relata é um cara de 23 anos e toda vez que ele sai de férias com a família, ele fica preso cuidando dos trigêmeos de sua irmã. A família meio que justifica isso porque os pais do operador sempre pagam pelo quarto do operador, então ele se sente obrigado a reembolsá-los essencialmente, mas nesta próxima operação de férias em família é como dane-se. Desta vez eu vou dirigir sozinho e vou pagar pelo meu próprio quarto de hotel. Dessa forma ninguém pode me pressionar a tomar conta dos trigêmeos da minha irmã durante as férias inteiras. Previsivelmente os pais do relator dê a ele fleck por isso e sua irmã explode reclamando que é tão difícil ser mãe de trigêmeos e ela só precisa de uma pausa para tentar resolver o drama. O operador mostra a postagem para sua família e todos nos comentários estão descartando os pais e a irmã, então os pais trocam de lado, apoiam-a e começam a criticar a irmã e, como resultado, as férias inteiras são canceladas. Minha irmã tentou me ligar para reclamar enquanto eu estava no trabalho, mas meu telefone ficou no modo silencioso até meu horário de almoço, então tudo que ela pôde fazer foi deixar mensagens e textos, mas ela foi persistente e conseguiu falar comigo quando eu estava almoçando. A essência da conversa foi que minha postagem havia levado nossos pais longe do lado dela e agora eles estavam bravos com ela na discussão que se seguiu entre eles. Meus pais cancelaram as férias inteiras, sim, eles mais tarde reconheceram que passaram a culpa por vergonha e aceitaram totalmente as falhas. Eles me disseram que nenhuma desculpa poderia desculpar o fato de que eles me tornaram sua babá gratuita quando eu nem morava mais em casa. Eles tentaram voltar um pouco, apontando que nunca me cobraram aluguel enquanto eu estava na faculdade, mas eu os lembrei de que crianças não pedem para nascer e eu estava me esforçando ao máximo para seguir meu próprio caminho. Então indiquei que meu pai tinha o mesmo tipo de vantagem de seus pais, eles o deixaram morar em casa de graça enquanto ele estava na faculdade, o que basicamente acabou com qualquer discussão entre eles. Meus pais tinham saído quando minha irmã me ligou na hora do almoço, eu apresentei os fatos para ela então ela mostrou sua verdadeira face, ela deu a entender que eu não tenho vida e que meu tempo livre no fim de semana deveria ser gasto ajudando-a porque ela está cansada e não consegue nem sair sem trazer os filhos com ela, a menos que alguém esteja cuidando deles. Ela é uma dona de casa com um marido que ganha uma renda decente, eles moram em uma casa bastante decente, que é própria, não alugada e para ser franco, meus sobrinhos não são minha responsabilidade. Minha família apenas me forçou e esperava que continuasse assim. Minha irmã desligou na minha cara com raiva, mas eu gravei a ligação e joguei isso para meus pais mais tarde. Eles ficaram furiosos, eles basicamente entraram em guerra com minha irmã. Minha irmã insistiu e me culpou, então ela dobrou sua crença de que minha vida deveria girar em torno da dela. Eu disse a ela que isso era o mais narcisista e correto, coisa que ela já me disse demorou dias, mas o marido dela finalmente interveio e a forçou a se desculpar comigo. Eu nunca tinha visto seu rosto assim, mas ela estava prestes a chorar. Ela acabou admitindo para mim que a razão pela qual eu era a babá preferida era porque minha irmã não confiava em estranhos. Nunca foi por causa de dinheiro ou foi como um rápido lembrete de que a irmã dele nunca pagou para ser babá. Na verdade, meu cunhado pensava que minha irmã estava me pagando pelo meu tempo cuidando dos filhos depois que saí da casa dos meus pais, mas ela nem me deu dinheiro para gasolina, apenas me deu dinheiro suficiente para pedir pizza para mim e para as crianças, então ela embolsou o resto. Minha irmã tem me enganado há meses, seu marido explodiu com ela quando isso veio à tona durante seu pedido de desculpas meia boca e ela foi forçada a me pagar o que me devia em dinheiro, inteiramente com suas próprias economias. O que ela parecia muito chateada com o meu cunhado e me pediu desculpas por sua própria inação e por deixar minha irmã pisar em mim e prometer que eles conseguiriam uma babá normal de agora em diante. Sim, isso vai prejudicá-los um pouco financeiramente, mas pelo lado positivo, minha irmã será tendo encontros noturnos. No dia seguinte, tivemos uma reunião de família, todos nos reunimos na casa dos meus pais e tudo foi exposto. As pessoas pediram desculpas por toda parte e tudo mais, então meus pais restabeleceram as férias em família e sim, eu ainda pretendo dirigir sozinho e pagar para o meu próprio hotel. Tentarei até ficar em um hotel completamente diferente se minha irmã tentar me reverter para cuidar de crianças e eu disser isso a eles. Ela me prometeu que isso não acontecerá se eu não atualizar vocês. Novamente depois das férias em mais ou menos um mês, você saberá que está tudo bem. Então postou uma atualização ter uma família que sabe sobre sua conta do Reddit tem suas desvantagens. Ontem minha irmã me ligou depois que saí do trabalho para perguntar se os comentários foram ainda chegando.
Ela disse que não consegue suportar a negatividade de olhar para eles sozinha porque os comentários também a magoam, então fui brutalmente honesto, pelo menos 10 comentários ainda chegam diariamente a maioria deles mais ou menos está dizendo as mesmas coisas sobre ela. Ela começou a chorar e a exigir que eu excluísse minhas postagens do Reddit, mas eu recusei e disse a ela que ela pode chorar com quem quiser que as postagens do Reddit permaneçam no ar porque são minha garantia de que ela não tentará me tratar afinal. Ela literalmente sentiu que minha vida deveria girar em torno da dela. Ela não me pagou pelo dinheiro de babá que deveria pagar e embolsou para si mesma e me forçou a ser a babá constante nas férias com a família do ano passado, então eu linda muito não me diverti o tempo todo. É realmente de admirar que as pessoas estejam sentindo tanto ódio por ela quando ela me tratou assim. Quando mencionei que as postagens já se espalharam para outros sites porque me pediram algumas vezes para deixar um artigo foi escrito sobre a minha situação e teve alguns vídeos que leu o post também. Minha irmã gritou ao ouvir isso e desligou bem, sabe? Não vamos esquecer o podcast também tem um podcast por aí. Lendo esse post meus pais então me ligaram implorando para retirar o cargo, recusei-me, afirmando que só fiz isso porque eles não me defenderam. Isso nunca teria acontecido se tivessem dito a minha irmã para me tratar como uma igual e não como uma serva. Não sou a babá mordomo dela ou faz tudo, sou o maldito irmão dela, um homem adulto. Eles também não se cansariam disso se estivessem no meu lugar. Meus pais concordaram, mas ainda me imploraram para retirar a postagem. Recusei e disse que continuarei ganhando mais se eles não começam a me defender mais sempre que minha irmã vem chorando para eles. Deixe minha irmã limpar sua própria bagunça. Todas as suas capacitações a levaram a fazer isso. Eles podem sair do meu caminho ou continuar tentando ajudar minha irmã, mas eu garanti a eles que o último terminaria mal para eles. A única maneira de esta postagem no Reddit parar é se o drama parar. Mantive as coisas anônimas e tenho o direito de desabafar bem minhas frustrações muito válidas que atingiram minha mãe para começar a chorar. Meu pai ficou em silêncio e eu disse que as lágrimas não me emocionam mais. Eles sabem o que é preciso para acabar com isso e isso é parar de ajudar minha irmã. Bem, minha irmã me ligou de novo para gritar comigo que nossos pais contaram ela que eles não estão mais lidando com isso e para descobrir isso sozinha. E eles disseram a ela para ser mais legal comigo também. Eu apenas imaginei seus olhos se contraindo enquanto ela gritava internamente depois de ouvir isso. Seja legal com meu irmão mais novo. O que isso significa? Eu procurei no Google. Sim. Eu fui tão sarcástico com ela que a deixou chorando quando desliguei. Meu cunhado me ligou mais tarde para saber meu lado da história. Ele está bravo porque eu ainda estou fazendo post no Reddit e fez a esposa dele chorou, mas eu expliquei tudo para ele e ele disse que teria outra conversa com minha irmã. Espero que esse drama finalmente acabe aqui, mas as férias da família ainda estão no final de junho. Já reservei meu quarto e coloquei para um dia de folga do trabalho para que todos possamos sair na sexta-feira. Meu quarto também não fica perto daqueles que meus pais, irmã, cunhado e sobrinhos vão usar. Na verdade nem é no mesmo andar e quando chegarmos ao litoral, quando não for uma atividade familiar, eu vou onde eu quero ir e fazer o que eu quero fazer. Você pode apostar que vou visitar aquelas galerias de arte me deliciando com a comida local e apenas desfrutar de ser despreocupado, para variar. E então postei uma atualização. Bem, as férias em família acabaram com algumas coisas bom e ruim quando, como esperado, bom e que meus pais não permitiram que minha irmã tentasse me fazer babá e sim, ela tentou, mas ruim porque minha irmã tentou descobrir em que quarto eu estava, mas ela falhou e isso a levou problemas com o marido dela novamente. Em primeiro lugar, certifiquei-me de avisar ao hotel com antecedência que eles não deveriam fornecer nenhuma informação minha a ninguém que perguntasse, exceto a polícia. Eles me garantiram por telefone que não contariam a ninguém. Naquela época, no dia das férias, saí mais cedo do que o resto da família. Sabia que eles não conseguiriam se movimentar em grupo antes das 10h. Então saí às 9 horas. Enviei uma mensagem de texto em grupo para a família avisando que comecei minha viagem de 3 horas. Meus pais ficaram chateados porque planejaram um brunch familiar no caminho. Salientei que nunca fui informado desses planos de brunch. Então o brunch foi cancelado em favor do fast food. Cheguei ao hotel cedo, um pouco cedo demais para o check-in. Disse ao pessoal da recepção que estava lá para garantir que eles não entregassem meus pais ou meus irmãos qualquer informação minha. Eles alegaram que não fazem isso, mas eu disse a eles que sei que às vezes isso ainda acontece. Então estou apenas cobrindo minhas próprias bundas quando eles estão lidando com minha mãe e minha irmã e 3 meninos potencialmente chorando tentando fazer com que eles se sentissem culpados na recepção. Era
Melhor eles não cederem também. Eu queria saber se minha irmã tentasse alguma coisa. Eles me prometeram desajeitadamente que ninguém teria acesso ao meu quarto, então decidi sair e comer alguma coisa. Eu voltei mais de 1 hora depois e lá estava o carro dos meus pais e o grande SUV do meu cunhado. Fui até o balcão para fazer o check e ter certeza de que o saguão estava vazio, e foi então que perguntei ao funcionário se minha família havia perguntado sobre eu e onde eu estava hospedado no hotel, e sim, eles fizeram isso. Felizmente o funcionário se recusou a dizer que minha irmã aparentemente tentou pressioná-lo, mas o marido dela calou a boca. Eu fiz o check-in, fui para o meu quarto e liguei para meus pais. Não liguei, mencionei que eu sabia o que eles tentaram fazer com o balconista e eles convenientemente também não mencionaram isso. Então nos encontramos como uma família para fazer um tour. A certa altura, minha irmã me pediu para cuidar dos filhos dela por um momento, ao que eu respondi: inferno, não. Porque eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela fingia ter sumido por um momento e depois sumia por 1 hora. Eu a chamei e o marido dela disse para ela parar de tentar me fazer cuidar das crianças. O que minha irmã fez? Ela começou a chorar na hora que precisava de um descanso. O marido a repreendeu que ele também estava cansado, mas não estava reclamando. Minha mãe me deu um olhar desagradável. Então fui até ela e disse que se ela ao menos tentasse, acho que eu deveria cuidar dessas crianças. Eu iria embora dessas férias com a família agora. Não é meu trabalho e estou farto de ela e minha irmã agirem como se estivessem bem. O que fez minha mãe começar a chorar também, então ela apenas comecei a repetir as palavras: você está certo, você está certo, você está certo repetidamente. Esta é outra velha tática dela. Ela tenta parecer patética para me fazer sentir culpa, mas eu apenas disse a ela que sim, estou certo e para apenas deixe para lá antes de ir embora. Nem minha mãe nem minha irmã tentaram mais nada pelo resto do dia. Quando voltamos para o hotel depois do jantar, minha família estava lotando o elevador. Eu não entrei com eles. Eles perguntaram por quê, e eu disse que esperaria pelo próximo. Minha irmã me encarou porque ela sabia exatamente o que eu estava fazendo. Fiquei sentado no saguão assistindo YouTube no meu celular por 15 minutos e depois peguei o elevador. Eu estava em um andar diferente do outro lado do hotel. Tive uma noite esplêndida e na manhã seguinte saímos todos para tomar café da manhã. Me certifiquei de que eles saíssem primeiro. Fui o último a sair, assim como fui o último a chegar antes do café da manhã correr bem. Contei à minha família meus planos para o dia e minha mãe tentou trazer à tona planos de ir ao aquário e a alguns outros lugares. Eu disse que os encontraria para aqueles eventos, mas o resto do dia foi meu até o jantar em família. Eles aceitaram isso e aquele dia também correu bem lá no hotel naquela noite. Embora minha irmã me pegasse saindo do meu quarto, ela devia estar no meu andar inteiro me procurando. Voltei para meu quarto para relaxar um pouco antes do jantar, porque eu estava cansado de andar tanto. Minha irmã estava no final do corredor. Quando saí do meu quarto para encontrá-los para jantar, ela tentou me encurralar dizendo que eu havia arruinado as férias da família para ela, porque agora não era nada diferente dela do que estar em casa, porque ela ainda tinha que brigar com os filhos e meus pais estavam ajudando muito. Então eu disse a ela que estou farto dessa música e dança de ser ela bode expiatório e já acabou, então me deixe em paz e siga com sua própria vida. Então eu comecei a sair com ela gritando: ei, estou tentando falar com você. Eu disse a ela que não me importava e que estava indo jantar. Ela me seguiu até o elevador e nós dois não dissemos nada um ao outro. Eu não fiquei em silêncio. Contei aos meus pais e ao meu cunhado que minha irmã me perseguiu para encontrar meu quarto de hotel. Minha irmã foi repreendida como uma criança. Ela teve uma festa de piedade. Eu disse a ela para parar de ordenhar e crescer. Os velhos tempos em que ela podia me forçar sua vontade acabaram. Então saí do saguão em direção ao meu carro. Dessa vez fui o primeiro a aparecer para jantar quando todos os outros chegaram. Minha irmã parecia deprimida, mas nada foi dito sobre o que aconteceu antes e isso foi ótimo para mim. Minha irmã se absteve de fazer contato visual comigo durante toda a noite. Desta vez eu não me importei em andar um elevador com o resto deles. Eu disse-lhe sem rodeios que, a menos que fosse uma emergência, ninguém deveria bater na minha porta, que eu tinha uma placa de não perturbe na minha porta por um motivo. No último dia tudo correu bem, nem minha irmã nem minha mãe me incomodou, eles haviam se rendido totalmente a essa altura. Sim, durante todas as férias, eu brinquei com meu sobrinho, não sou um completo idiota, não os apedrejei, continuei sendo tio divertido, mas não o babá tio. As crianças nem pareciam se importar, elas só queriam brincar. Eu até comprei para cada uma delas um daqueles saquinhos de cristais e pedras polidas para levar para casa como lembrança. Houve um pequeno drama entre minha irmã e seu marido.
Mas essas foram apenas algumas de suas pequenas divergências que eu não me preocupei em prestar atenção em tudo que eu tinha. Considero as férias uma vitória porque minha mãe e minha irmã finalmente perceberam que a maneira antiga como elas faziam as coisas que me envolviam acabou e agora eu tenho minha própria vida. Se você gosta desse conteúdo, confira, clique no botão de inscrição, curta, para que eu coloque novos vídeos do Reddit todos os dias.